Todos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuando o culto ao Senhor na manhã deste dia reservado pelo próprio Deus, para que o seu povo possa santificá-lo, possa reservá-lo de maneira especial para a adoração, para o culto particular e público ao Senhor neste dia. Portanto, neste momento vamos, como parte do culto, ouvir a exposição da Escritura Sagrada. Para isso eu os convido para que abramos a Escritura no livro dos Provérbios, capítulo 10, capítulo 11, livro dos Provérbios, capítulo 11, do versículo 9 ao versículo de número 15. Eu os convido para lermos em uníssono. Vamos ler todos juntos esta porção da palavra do Senhor. Livro dos Provérbios, capítulo de número 11, do versículo 9 até o versículo de número 15. Vamos ler em uma só voz. Leiamos. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e sendo os perversos há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Que o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, rogamos nesse momento a tua bênção para a exposição da tua palavra e pedimos ao Senhor que nos perdoe se porventura, ó Deus, não temos a disposição que deveríamos para ouvi-la, se não nos preparamos devidamente, descansando o nosso corpo, orando, preparando o nosso coração para receber a tua palavra. Se nós não nos dispomos com temor, com tremor a te ouvir, nos perdoe e nos ajude, ó Deus, despertando a nossa consciência, para que nós possamos humildemente nos submeter ao Senhor, nos preparando, meditando para podermos preparar o nosso coração para receber a tua palavra e ter o temor e a reverência devidos à tua santa e bendita palavra. Ajuda-nos, ó Deus, com a tua graça, ajuda-nos, ó Deus, com a tua palavra nesta manhã. Santifica-nos, fortalece-nos em Cristo Jesus. Amém. Como nós falamos na semana passada, o capítulo 11 nos apresenta uma série de provérbios em que Salomão vai mostrar como que as ações do sábio e as ações do insensato traz consequências espirituais e sociais. Como que aquilo que nós fazemos implica e tem consequências na relação com Deus, que aí são as consequências espirituais, temporais e eternas, e aquilo que fazemos tem consequência na relação com o próximo, que é a base de nossa vida social, as nossas relações interpessoais, e ela traz consequências. Daí podemos falar de consequências sociais para aquilo que nós fazemos, nossas ações atingindo a relação com Deus e nossas ações atingindo a relação com o próximo. Por isso que sabiamente a Bíblia resume a essência da nossa obediência em amor a Deus e amor ao próximo, como sendo a essência de todas as exigências e ordenanças da lei divina. Jesus muito bem enfatizou que a essência da lei, o conteúdo da lei é o amor a Deus e ao próximo. E Salomão coloca isso em termos práticos.
ele coloca isso em exemplos do cotidiano da nossa vida. E aqui, nesses versículos que nós lemos, ele vai colocar as ações do insensato e do sábio, tendo consequências espirituais e sociais, no que tange ao uso das palavras, no que diz respeito principalmente às palavras associadas a alguns aspectos, alguns momentos, algumas áreas específicas da vida. E ele vai pontuar algumas dessas aqui. E vamos ver como que a atitude do sábio traz de fato edificação, traz de fato honra e glória para o nome de Deus, traz de fato uma bênção espiritual de confirmação, de afirmação da aprovação de Deus através daquilo que ele fala, mas como que as ações, as palavras do insensato destrói a sua... Primeiro mostra como que espiritualmente ele está atingido em ser reprovado por Deus, em usar as palavras de uma maneira que o juízo, invoca o juízo e a ira divina, mas que também suas palavras destroem as pessoas ao seu redor, destrói as relações com as pessoas, atinge os corações, as vidas. Por isso que o Escritor Sagrado vai dizer que nas palavras está poder de vida e de morte. Não que necessariamente as palavras tenham o poder de determinar a existência ou o fim dela, mas é mais no termo da qualidade, é mais no termo dos efeitos psicológicos, emocionais que a palavra tem. A ideia da palavra ter poder de vida é que ela estimula, encoraja, anima, é que ela transfere a bênção do conselho bíblico para as pessoas, edificando-as, animando-as, encorajando-as, conduzindo para a glória do Senhor. Mas que também ela mata no sentido de desencorajar, de destruir, no sentido de abater espiritualmente, no sentido de destruir as esperanças das pessoas, no sentido de conduzi-las para práticas errôneas que as mata espiritualmente por ser desobediente ao Senhor, no sentido de aconselhar para o mal. E então, quando nós aconselhamos para o mal, as pessoas praticam o pecado, praticam o mal que aconselhamos, estamos matando-as no sentido de que espiritualmente elas estão morrendo ao pecar contra Deus. Não é no sentido de que temos poder determinante em nossas palavras, porque elas não têm. Só as palavras de Deus têm poder determinante. Só Deus diz, haja vida, e então a sua palavra produz a vida. Só Deus pode dizer, morra, e a sua palavra determina a morte. Nós não temos este poder na nossa palavra de decretar a existência da vida ou decretar o fim dela, vida e morte. Mas temos poder no que diz respeito à qualidade da vida, de produzir efeitos emocionais, psicológicos e espirituais na vida das pessoas por aquilo que falamos. É nesse sentido que Salomão nos chama a atenção de como devemos ser como cristãos sábios, ter a mente de Cristo, ter o exemplo de Cristo, ter as instruções de Cristo, para sermos sábios no uso das palavras. E como que ao pecar e ao cometer a insensatez, nós destruímos a nossa relação com Deus e destruímos a vida das pessoas. E muitas vezes não nos apercebemos, não notamos isso, não tomamos ciência disso. Como que muitas vezes estamos destruindo vidas, quando deveríamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, edificar as vidas. Até quando temos que exortar e confrontar as pessoas. Vamos ver os conselhos que a palavra de Deus nos dá a respeito disso, e como ela pontua as consequências para atitudes insensatas e atitudes sábias no uso da palavra. Nós percebemos aqui pelo menos 4 exemplos que Salomão nos dá no uso das palavras, tendo consequências espirituais e sociais. Primeiro, do versículo 9 ao versículo 12, nós temos um exemplo de como as palavras usadas nos nossos discursos e nos nossos diálogos podem trazer consequências boas ou ruins. Se a nossa atitude for sábia, ela vai trazer consequências boas. Se a nossa atitude for insensata, ela vai trazer consequências ruins. Veja então, do versículo 9 ao 12. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade,
e perecendo os perversos a júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. Estes 4 versículos têm algo em comum, que é falando como o uso da palavra de maneira sábia e sensata traz consequências no discurso e nos diálogos. Ele vai dizer que o insensato, aqui chamado de ímpio, o insensato chamado aqui de perverso, nas suas palavras, quando ele não respeita o próximo, quando na sua arrogância e soberba, vimos na semana passada, ele não considera o outro, ele se considera superior às pessoas e apenas envolvido com um projeto pessoal de autogratificação, de autojustiça, de busca por seus próprios interesses. Ele não respeita o outro. Então, nas suas palavras, no seu diálogo, ele não mede suas palavras, então ele ofende, difama, agride, expõe desnecessariamente, atinge na dignidade das pessoas, calunia, destrói. Então ele diz: o ímpio, nas suas palavras, no seu discurso e no seu diálogo, arrogante e soberbo, ele não se importa se suas palavras estão ferindo, difamando, machucando, destruindo as pessoas. Ele quer se defender, ele quer vencer os discursos e os diálogos, ele quer se sobressair, ele quer defender a sua posição, ele quer estar sempre certo, ele quer sempre tirar vantagem. Então ele muitas vezes se vale de palavras que ofendem, destrói, como no próprio discurso sofista ensinado pelos filósofos, de que muitas vezes o argumento para atingir o ser humano, para atingir a dignidade, acaba o discurso e dá vitória muitas vezes para o indivíduo sofista, desonesto, que num discurso chamado, na retórica chamada ad hominem, ou ataque ao homem, ele vai diretamente no caráter. Quando não consegue vencer no discurso, quando não consegue vencer no argumento, ele atinge a moral. Nós vimos isso, esse recurso retórico desonesto, sofista, nos nossos discursos políticos. Como é sofrível ouvir um debate político no Brasil hoje, porque os nossos políticos já integraram na sua maneira de falar esse argumento de atacar a moral das pessoas, de atacar a dignidade das pessoas, sem estarem preparados para discutir e debater as ideias de maneira inteligente, os argumentos de maneira inteligente. Isso muitas vezes nós, como cristãos, pregando o Evangelho, não temos a sabedoria para discutir de maneira sábia. Às vezes nós fazemos isso, atacamos logo a dignidade das pessoas, atacamos logo a moral e muitas vezes naquilo que é básico da dignidade humana. Porque apesar de estarmos em distinção aos ímpios no que diz respeito à nossa posição social, há uma igualdade no que diz respeito à nossa origem como criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Há uma dignidade de igualdade. Invertendo a palavra, há uma igualdade na dignidade como criatura, criada à imagem e semelhança de Deus. E aí é nesse sentido que Salomão está dizendo que o ímpio, que o insensato, ele não se importa com a dignidade basilar do outro, para atingi-lo quando isso vai lhe dar vantagem. Então ele diz: o ímpio com a boca destrói quem estiver na sua frente, com seu discurso ofensivo, destruidor. Ele não se importa com a moral, com a dignidade das pessoas. Então ele diz: ele destrói. Mas o justo, mas o sábio é um libertador, é alguém que se importa com a dignidade básica, e suas palavras são escolhidas para que o discurso esteja no nível que Deus requer de nós. Isso não significa que nós não podemos ser duros, muitas vezes, no nosso discurso, trazendo à mente do indivíduo verdades que lhe ofendem, mas sem atingir a dignidade básica, sem perder o respeito básico ao indivíduo, ao ser humano.
Então Salomão diz: quando nós usamos as palavras em nossos discursos, em nossos debates, que não demonstra respeito básico ao ser humano, estamos agindo com insensatez, destruindo muitas vezes a vida das pessoas, a moral das pessoas desnecessariamente, manchando, denigrindo desnecessariamente, para muitas vezes tirar vantagem disso. Então Salomão disse: é uma insensatez, é uma característica dos ímpios, dos maus, dos perversos, que não respeita, que não tem amor básico ao próximo, natural ao próximo. Por isso que Paulo disse a Timóteo que no fim dos tempos, homens sem amor natural seriam ofensivos, caluniadores, detratores, desrespeitadores de pai, de mãe, de autoridades, não estariam nem aí para ninguém, falariam o que estivesse na mente, na cabeça, viriam o que viesse ao coração, falariam o que viesse ao coração, não estariam nem aí para o que iria atingir. Essa é a característica dos homens perversos, insensatos, maus, que não medem o efeito de suas palavras. Ele disse: por isso que quanto mais crescem os homens insensatos, discussando, falando, debatendo, mais destruição traz para as pessoas. Como as pessoas estão desencorajadas para ouvir discurso de político, como as pessoas estão desencorajadas para ouvir pregações de evangélicos que em sua maneira de falar não respeitam o básico, que muitas vezes são intransigentes, desrespeitosos. Tem crente hoje, tem ambiente hoje que os crentes estão sendo proibidos de entrar, porque muitas vezes agem com inconveniência. A Bíblia diz que devemos pregar todo o tempo, mas ela nunca diz que devemos ser inconvenientes. Diz que devemos aproveitar as oportunidades e produzi-las de maneira sábia, nunca de maneira desrespeitosa, inconveniente e intransigente. Então muitas vezes nossa maneira de usar as palavras fecha os corações, fecha as portas, agride, ofende as pessoas e cria uma confusão em suas mentes a respeito de nossa postura como cristãos. E por isso que o crescimento do sábio no uso das palavras alegra a cidade, alegra as pessoas. Homens sábios discursando, homens e mulheres sábias falando de maneira sábia, debatendo de maneira sábia, discussando de maneira sábia, traz saúde para os corações que ouvem, traz esperança, traz uma verdadeira reflexão, um verdadeiro senso crítico, desperta mentes inteligentes e produz pessoas inteligentes. Mas discursos ofensivos, desrespeitosos, agressivos, isso não produz ambiente saudável e bom. Então ele diz: a cidade pena quando os ímpios crescem, quando os insensatos crescem. Por isso que nós estamos penando. Os ímpios, os insensatos estão dominando os púlpitos, os discursos, estão dominando as posições políticas, administrativas do nosso país. Nós estamos penando por estarmos na mão de homens e mulheres insensatos, que não tem um mínimo de dignidade nem para discutir de maneira civilizada. Um dia eu estava assistindo a TV Senado, e aí um daqueles célebres discursos no Senado, aí um parlamentar disse: Vossa Senhoria é um ladrão, Vossa Senhoria. Aí o outro disse: você está quebrando o decoro. Ele disse: eu lhe chamei de Vossa Senhoria. Se chamar de Vossa Senhoria, não, e depois disse: é qualquer coisa, não quebrou o decoro parlamentar. Quem inventou essa infame gerada regra? Que coisa mais sem sentido. Se eu usar o título do indivíduo, se eu chamar ele de Vossa Senhoria, eu posso dizer qualquer coisa depois disso, posso ofender com qualquer tipo de palavra. Ao mesmo tempo, o decoro faz com que o indivíduo diz que ele está certo porque ele chamou o título, mas ele calunia com uma denúncia de ser ladrão sem ter provas nenhuma, sem o indivíduo ter sido julgado e condenado, e lhe dá um título que é uma calúnia. São os homens que nos representam, os homens dos discursos no nosso país, que muitas vezes estamos reproduzindo no nosso dia a dia, que a gente vê nas internets, que a gente vê no meio desses
dessas pessoas que ficam na internet tomando partido e usando a mesma linguagem ofensiva e desrespeitosa. E muitos crentes indo nessa enxurrada, sem nenhum tipo de respeito, de dignidade, de inteligência, de discurso inteligente. E Salomão diz, o ofensivo, o agressivo, o insensato na maneira de usar as palavras, ele mata as pessoas, ele mata a civilidade, ele mata as relações, ele destrói tudo, ofende. Então aí no versículo 12 ele diz, ele age com desprezo ao próximo, com desprezo, se colocando em posição de superioridade. Esse é um falto de senso, mas o prudente, ele sabe a hora de falar. A ideia de se calar é que ele procura não ser movido pelas emoções, ele espera a hora certa de falar e debater. Então a primeira coisa que Salomão nos ensina aqui é que a palavra nos nossos discursos, a palavra nos nossos debates deve mostrar dignidade, respeito à dignidade básica do ser humano, deve demonstrar sabedoria na nossa maneira de falar, querendo defender a justiça, a verdade, mas também querendo o bem, o respeito básico ao outro, demonstrando um mínimo de civilidade, de respeito básico ao ser humano. Como cristãos deveremos cultivar isso. Por isso que no texto que foi lido na liturgia, Jesus Cristo disse que aquele que insulta seu irmão, aquele que diz palavras ofensivas, destruidoras, demonstrando ira, revolta, ressentimento dominando seu coração, é digno de condenação. A palavra juízo ali foi amenizada, porque a palavra julgamento ali, a palavra literalmente, no contexto é condenação, é digno de juízo, de condenação. Olhemos para o exemplo de Cristo, caluniado, ofendido o tempo todo, provocado o tempo todo. Foi duro em muitos momentos, em muitos discursos, mas duro quanto a apresentar, a despertar a consciência da hipocrisia daquelas pessoas, com inteligência, com sabedoria, com argumentação lógica, sábia, inteligente e com total domínio próprio e equilíbrio emocional. E se calou quando se foi necessário, falou quando foi necessário. Jesus Cristo é o nosso exemplo de como usar as palavras em discursos de debate de maneira inteligente, fazer calar com argumentação inteligente, sábia, bíblica, os opositores, os inimigos do Evangelho. Por isso que Paulo diz que devemos temperar com sal nossas palavras. A ideia de que devemos temperar com a sabedoria bíblica, com o exemplo de Cristo, com as instruções da palavra de Deus, de como usar as palavras, e como muitas vezes o silêncio é uma atitude inteligente, em muitos momentos. Que nesse sentido, irmãos, possamos ser sábios nos nossos discursos, nos nossos debates, que nós, mesmo entendendo que somos chamados para defender a justiça e a verdade, saibamos que do outro lado há seres humanos que devem ser respeitados na dignidade básica de seres humanos, e que somos chamados por Cristo para demonstrar amor ao próximo, no mínimo respeito e civilidade. Mas Salomão continua dizendo que nesse uso das palavras há também aqueles que fazem um uso errado quanto à maneira que eles tratam os segredos que lhes são contados. Que aqui é outra coisa fascinante, versículo 13, ele vai dizer que o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Agora, o uso das palavras associado aos segredos. Ele está dizendo que pessoas compartilham segredos com outras, mas quando essas outras com quem se compartilha são mexeriqueiras, são pessoas que não guardam segredos, são pessoas que não se importam com a dignidade, não respeitam a confiança a ele depositada, não está nem aí. O que ele quer é uma boa fofoquinha, é um bom motivo para rir, então compartilha com outros, e os outros com os outros, e então muitas vezes acrescenta a história contada a ele. O mexeriqueiro compartilha os segredos a eles confiados,
Ele disse mais: o fiel de espírito encobre. O fiel de espírito cala-se. O fiel de espírito mantém o acordo de guardar o segredo. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas nos chamam para compartilhar coisas, porque faz parte da necessidade humana abrir o coração, compartilhar seus sentimentos, seus anseios, suas lutas, suas dificuldades. E a própria palavra de Deus encoraja os cristãos a fazerem isso, compartilharem uns com os outros as necessidades dos santos, orarem uns pelos outros, compartilharem uns com os outros. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser confiáveis. E muitas vezes nós não somos confiáveis porque somos faladores demais, mexeriqueiros sem perceber. E sabe, uma grande característica do mexeriqueiro é que ele fica fuçando para descobrir as coisas, porque ele não vive sem uma nova fofoca. O mexeriqueiro é aquele que fica fuçando para descobrir um segredo seu. Muitas vezes ele não é nem do seu rol de confiança, ele não é nem do seu grupo de confiança e de fidelidade, mas muitas vezes numa fragilidade, muitas vezes numa necessidade, nós abrimos corações para os mexeriqueiros que fuçam, que ficam ali provocando, dizendo: conta aí, fala aí, o que é que está acontecendo, o que é que você tem, fulano, o que é que você está passando, você está achando que você é triste, fala aí. Aí você fala do coração: eu já tive uma experiência ruim dessa na minha vida, e compartilhei de uma coisa com um amigo, com um colega, e momentos depois ele estava brincando com os demais do que eu tinha falado. Pensa num dia que eu fiquei roxo de raiva, porque preto fica roxo, preto não fica vermelho, roxo. Quando vi que aquilo que eu falei para o indivíduo, aquilo que eu contei para ele, aquilo que eu disse para ele, que eu abri meu coração, ele estava brincando, desenhando, zombando. É isso que Salomão está dizendo: o mexeriqueiro descobre, traz à tona, aí envergonha, destrói a vida dos que lhe confiam, dos que compartilham, fecha corações. Muitas vezes leva a pessoa a uma reclusão, a uma depressão, uma angústia, uma destruição, destrói vidas. Aí muitas vezes, sabe como é que o mexeriqueiro quer resolver o dano causado? Não, pai, foi brincadeira, você também não aguenta brincadeira, só foi uma brincadeirinha. E aí, como muitos estão fazendo, que em nome da arte se faz tudo, em nome da brincadeira a gente quer ter desculpa para toda a nossa atitude errônea. Rapaz, perdoa aí, foi brincadeirinha, foi uma brincadeira, mas você não aguenta a brincadeira. Gente que brinca com tudo, que leva tudo na brincadeira. Salomão disse: o mexeriqueiro não é confiável, porque ele não considera, ele não respeita a individualidade, a particularidade, o segredo dos outros. O que ele quer é se divertir, o que ele quer é um motivo para se alegrar, o que ele quer muitas vezes é aquele que dá notícia em primeira mão. Aí Salomão diz: o mexeriqueiro descobre, o mexeriqueiro deixa os que lhe confiam de maneira desprovida, desarmado, expõe ao ridículo desnecessariamente as pessoas. Isso, meus irmãos, é algo interessante. Já vi muitos crentes dizerem que não conversam mais com seus pastores porque não confiam neles, porque são pastores muitas vezes que, ouvindo um aconselhamento, uma confissão, uma partilha de algo que é particular do indivíduo, um segredo contado, de uma partilha de algo confidencial, muitas vezes leva a culto, muitas vezes conta para outros e passa para um, passa para outro. Muitas vezes essa acusação é feita também a conselhos, que muitas vezes assuntos tratados em conselho de igreja vaza porque o pastor ou o presbítero comenta com a esposa, comenta com outro, comenta com outro, daqui a pouco está todo mundo sabendo coisas que deveriam ficar ali, que deveriam ser coisa própria dali. Há segredos, meus irmãos, há coisas que devem ficar no âmbito particular, ali, naquele lugar. Se disser respeito aos demais, vai chegar aos demais, mas tem coisa que não diz respeito, que é segredo mesmo. O próprio Jesus Cristo tinha momentos dele recolher os seus discípulos para falar particularmente com eles. Tinha coisas que Jesus falava apenas para os seus discípulos e os chamava de amigos, dizia: com vocês falo abertamente, com vocês declaro abertamente. Até a declaração explícita de que ele era o Cristo, ele fez primeiro para os seus discípulos e disse: para ninguém conteis
para ninguém diga agora, ou seja, não era o momento de dizer, no momento certo, na exposição do Evangelho, na ampliação do Evangelho, eles contaram, mas muitas coisas Jesus falou particularmente com seus discípulos. Jesus tinha um momento de ficar recluso, só com eles. E muita gente não é confiável nisso, tem dificuldade nessa área. E aí um conselho das Escrituras: cuidado com quem você confidencia seus segredos. Tome cuidado com quem você compartilha os segredos da sua vida, as suas particularidades, suas intimidades. Muitas vezes você está sendo exposto sem saber, inocentemente sendo exposto por aqueles que você confiava, sem o indivíduo dar sinais de confiabilidade. Por isso que nesse sentido, digo para os adolescentes, seus melhores confidentes são seus pais. É com seus pais que você deve compartilhar, abrir seu coração. Os pais devem estimular seus filhos a lhes ver como confiáveis para compartilhar seus segredos, seus anseios, suas dúvidas, as coisas que vão chegar no seu coração. Os pais e adolescentes principalmente precisam estimular nos seus filhos a confiança neles, para que eles possam compartilhar seus segredos, abrir seu coração. Os pais devem ser confiáveis. É nesse sentido que Paulo diz que o pai não deve provocar a ira dos seus filhos. Muitas vezes pais provocam a ira de filhos e adolescentes porque colocam em público coisas que não deveriam colocar, que expõe, que envergonha, que desestimula. Os pastores deveriam ser confiáveis, para que os membros pudessem compartilhar as coisas em que seus corações estão apertados, aflitos, angustiados, para buscar na oração, na instrução bíblica, uma orientação, uma direção. E muitas vezes, se fizer necessário, procurar outros órgãos que o assunto interesse. Muitas vezes um membro quer compartilhar uma coisa com um pastor, com um crente, que não deve ficar só no âmbito do segredo, que muitas vezes envolve crime, envolve alguma outra interferência necessária de um órgão fora da igreja. Já pensou? Um crente chega e fala: pastor, eu quero confessar para o senhor uma coisa, eu preciso contar um segredo. O que é, meu irmão? Eu roubei, pastor, eu queria que o senhor ficasse calado, eu roubei na minha empresa, não fale nada não, pastor, é segredo, só isso a Bíblia diz, o senhor não pode contar segredo. Meu irmão, isso não é segredo, isso é anúncio do inferno. Se você cometeu um crime, é óbvio que eu vou procurar guardar o segredo de quem não interessa, mas a quem interessa, aí a coisa já saiu do âmbito de mero segredo de vida particular. Aí tem que ser tratado com os órgãos que competem o tratamento disso. Aí saiu dos âmbitos, dos limites da igreja. Isso estende-se às instituições humanas estabelecidas por Deus para aplicar a justiça quando um crime é cometido. O crente vai compartilhar com o pastor que matou uma pessoa e não passou a dizer para ninguém. Como um dia o pastor disse que estava em casa, a irmã ligou e disse: pastor, vem aqui em casa porque meu marido está com uma faca querendo me matar. O pastor disse: minha irmã, liga para a polícia, quando a polícia chegar, aí eu vou. Ora, pastor vai fazer o que com um homem com arma na mão? Tem que chamar os órgãos competentes, então ele não pode deixar de atender. Irmã, minha irmã, estou chegando aí, agora chama a polícia, minha irmã, porque quem tem poder de fogo é a polícia. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, nos estados que a gente tem direito a porte de arma para a defesa, aí eu sacava minha arma e dava um tiro no bandido. Aí é outra história. Aí eu teria direito de defesa, aí é outra história. Mas num país que eu não tenho direito de defesa, eu preciso me valer dos órgãos que promovem a defesa pública. Então, vai chamar: pastor, meu marido está querendo matar minha irmã, pede uma medida de proteção à polícia para a sua vida. Pastor, precisa entender que muitas vezes, pastor, crente, muitas vezes as pessoas vão compartilhar conosco coisas que não podem ficar na restrição de um segredo, mas saindo disso, deixando de ser algo que tem a necessidade de intervenção externa, devemos ser confiáveis. Devemos ser confiáveis, que muitas vezes alguém abrindo o seu coração conosco encontrará em nós uma palavra amiga, uma palavra sábia para instruir,
um apoio em oração, um ombro amigo. Ele nos dá orientação para que, se necessário, buscar uma ajuda aonde ela possa achar essa ajuda. O mexeriqueiro não é confiável. O que fica falando, o que fica com a batendo as línguas no dente o tempo todo, 50 as línguas dentro da boca, esse não é confiável. Nós não deveríamos ser assim. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser fiéis, confiáveis naquilo que diz respeito à maneira de lidarmos com a vida dos outros e com a nossa vida. Irmão, nós concluiremos essa parte na semana que vem, onde Salomão continuará ainda falando a respeito do uso das palavras, quando ele falará da palavra relacionada aos conselhos, aos conselheiros para uma liderança sábia, e finalmente ele vai falar da palavra associada à credibilidade, com que diz respeito a sermos fiadores de pessoas, a fiar a nossa palavra, a confiar a nossa palavra em nome de outro. Que Deus, irmãos, nos faça sábios em Cristo no uso das nossas palavras. Que Ele nos abençoe. Amém.